Ardel. Posso ouvir uma salva de palmas aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora Fiamma, ora aqui pro pastor Ardel. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega o microfone aqui, pastor. Glória a Deus, bom dia, graça e paz. Vamos estar recebendo, né, esse ministro, homem de Deus, Pastor Del. Estenda suas mãos para cá, igreja. Deus, em nome de Jesus, queremos colocar o teu filho, o teu servo, diante do Senhor. Que essas palavras, Pai, que vêm diretamente do trono, possa alcançar os nossos corações. Fale conosco. Estamos aqui abertos, receptivos, para ouvir a tua mensagem. Usa esse homem em nome de Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja entregue ao nosso Deus. Amém? Tem crente feliz aqui? Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Pode tomar o teu assento, por favor. Eita, glória. Amados, eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui para receber mais uma porção do que Deus tem reservado aqui nessa manhã, amém? Sou muito feliz. Ontem fui presenteado aqui nessa casa com essa Bíblia. E como foi, pastor? Deus só falou comigo: abraça, abraça, cura e seja curado. Eu abracei e essa pessoa virou para mim e falou: olha, Deus falou comigo que o senhor ia me abraçar, e quando me abraçasse era para me te dar um presente. Toma aqui um presente. De repente você não ganhou nenhum presente ainda porque não abraçou alguém. Amém? Amados, eu tenho um tema, mas eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Adelso, meu amigo. É um amigo mesmo, meu pastor. Como nos conhecemos nessa casa, há alguns anos atrás, estávamos estudando sobre libertação no Cefel, num curso para libertadores, e conheci uma grande parte da equipe, e hoje faço parte dessa equipe, amém? Temos andado a alguns lugares, conhecemos alguns países, e somos gratos a Deus por essa oportunidade. A cada amigo, se eu citar os nomes eu vou poder falhar, mas eu quero, e nisso a adrenalina vai voltando, porque Deus já me impactou ali, eu recebi algo para poder entregar, isso é muito forte. Mas estamos gratos a Deus, que o nosso tempo está na mão do Senhor. O tema que eu tenho recebido do Senhor nessa conferência é portas abertas. Mas eu tenho da quebra à restauração da aliança, portas espirituais. É uma mensagem que já tem queimado no meu coração de uma forma profética há alguns dias, na verdade alguns meses. E esse ano Deus aprove que trabalhássemos com essa temática, aonde Deus tem falado desde o primeiro pregador, em cada mensagem, em cada liberação profética, mas também hoje, nessa manhã, não será diferente. O texto proposto é João, no capítulo de número 10, 9 e 10, são os versos, aonde nós temos Jesus nos ensinando: eu sou a porta. Eu sou a porta. Nós precisamos entender aonde temos que chegar. Falando de porta todos os dias, portas espirituais, e daqui a pouco tem portas invisíveis. Como é impactante essa mensagem. Mas Jesus se coloca à nossa disposição mais uma vez nessa manhã, dizendo: eu sou a porta. João 10, 9 e 10. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. No verso 10, ele diz que o ladrão não vem senão para roubar,
matar e destruir. E ele diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, neste texto, e eu já começo a preparar uma introdução, porque é uma mensagem que ela vai contar algumas histórias, mas neste texto Jesus já apresenta para nós duas portas. Ele fala: eu sou a porta, não tem como passar por acessos. Mas ele fala: mas tem um ladrão, que ele vem senão para roubar, matar e destruir. Ele tem feito isso na vida de muitas pessoas. Temos visto isso ao olho nu. Mas eu louvo a Deus porque Deus nos traz ainda numa conferência como essa, num custo baixo. Alguém fala: por que baixo, pastor? Não chega a ser 100, zero o valor, porque alguém pagou. Tem gente de longe que está aqui em hospedagem, em trajeto, logística, isso tudo tem um custo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. Um dia eu vim, e quando a minha esposa, ela falou: vamos lá, a pastora Tânia Teresa vai estar lá na Getsemane, vamos lá. Na minha mente era só o hotel, descansar com ela, tá ali. A mente de quem fez uma boa quinta série, eu falei: vou só namorar, irmão. Partimos, a mente é assim. Muita gente talvez na hipocrisia fala: não, bem, não sei como é que pensam todos, mas os homens eu sei que pensam nisso. Quando eu tô aqui, falei: vai vir ninguém, amado, mas vai ser bom porque nós vamos conhecer a igreja, vamos estar lá. Não conhecíamos nada em Belo Horizonte, paramos aqui. De repente, estávamos lá no anexo, lá em cima, e Deus começou a trazer pessoas. Ainda tem remanescentes que querem aprender sobre libertação. Eu era um desses, conheci o pastor Adelso, fizemos uma conexão. 20 dias depois, estava dentro da minha casa, sentado na minha mesa, e Deus usando ele, pastor Marcio, pastor Caio, Marcelo, todo mundo junto ali, sendo bênção para minha família, e criamos uma conexão espiritual. Eu louvo a Deus porque ainda tem pessoas que querem falar sobre Jesus, e aqui tem pessoas que também querem escutar sobre Ele. Todas as vezes que não entramos pela porta que é Jesus, estamos sujeitos a ardilosas, influências que o ladrão veio fazer. Ele veio senão para roubar, me ajuda aí, roubar, matar, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A libertação, ela vai acontecer em vários estágios. Tá na emoção, vai ter que passar por um profissional, sentar com pessoas que vão te ouvir, vão trabalhar, tem autoridade sobre a alma. Mas tem a hora que talvez a pessoa esteja já sobrecarregada com pactos, situações, heranças malditas, e vai ter que ir para quebra de maldição, para o endemoniamento. Vai haver manifestação. Mas de repente não é sobre isso. É só abrir a mente e entender o que a Bíblia nos dá como direção. Conhecendo a verdade liberta. Quando conhecemos a verdade vai libertando. Então o conhecimento é fundamental, base para a libertação. Libertação através da palavra, ela é funcional. Está inserido no nosso coração este tema esse ano: portas abertas. Está cravado em nosso peito, como igreja e sacerdócio santo, esta mensagem: quebra de aliança. Esse é o tema que eu quero passear em alguns minutos com vocês. Quebra de aliança ou conexão, que é o que diz nos dias de hoje. Hoje as pessoas: não, eu não fiz aliança, não, eu tenho uma conexão, e é a mesma coisa no mundo espiritual, mano. Linkou-se a alguém sem orar, dá ruim. Mas vamos entender. No texto de João 10, Jesus está nos ensinando a respeito disso. E agora, em uma exegese de texto, para explicar melhor, me permita contar duas histórias. A primeira história está em Josué capítulo 9, do 4 ao 15. É uma história muito linda, mas para entender o final dessa história, é necessário que pontuemos algumas coisas. Josué, filho de Num, sucessor de Moisés. Veio alguém ali que foi chamado para suceder alguém que era grande. Ele recebe de Deus uma promessa. Dentre tantas coisas, o que tem me cravado naquele primeiro capítulo, nos primeiros versículos, é que Deus fala com ele: olha, você não vai conhecer derrota, você não vai ver
derrota. Você vai passar por processos com muita dificuldade, mas ser forte e corajoso. No original vai falar que forte e corajoso vai ter o mesmo significado de impacto. Deus diz para ele, ó, Shazak, seja forte e corajoso, levante. Deus esperou o tempo do luto, mas falou, levanta. Vai suceder, vai avançar, passa com esse povo, tem uma direção, e tinha para ele algo novo a ser realizado ali. Ele posiciona e vai. Nessa história, em Josué 9, do 3 ao 8, os moradores de Gibeão encontram-se com Josué. Eles ouviram dizer, e o texto vai nos falar, souberam que Josué havia feito contra Jericó e Ai, e elaboraram um plano. Não pense que enquanto você está aqui, o inimigo não está criando situações ou elaborando planos para destruição. Mas de tempo em tempo, nós precisamos estar reciclando talvez as nossas promessas, ouvindo, relembrando. Deus, o que o Senhor falou aquele dia? Traga a minha memória. A intercessão lá na igreja onde tenho o privilégio de estar pastoreando na Serra, recebeu através da líder da intercessão uma revelação do Senhor a respeito de orar em alguns portais. E ela me procurou e falou, pastor, manda para mim informações, prepara alguma coisa, não precisa ser muito grande, extenso, a respeito dos portais de oração. Porque Deus mandou que nós orássemos assim. A intercessão talvez não sabia o fundamento, e eu também não. Mandei para ela, olha, tem hora sexta, hora nona, e assim, tem os horários. Tem portal que se abre meio-dia, tem seta que voa de dia, mortandade que assola meio-dia, peste da escuridão, terror noturno. Isso tudo que os crentes não valorizam e não veem, acontece, amado. E oramos por isso, mas hoje estava ali, Deus usou. Usa alguém em profecia, traz alguém na interpretação e fala, ei, você foi atacado, a igreja foi atacada em alguns portais, mas eu, o Senhor, fechei todas as portas. Aí eu entendo para que o Senhor veio. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu tenho experiências com isso, mas as nossas experiências, eu aprendi, não podem ser dadas como uma direção, porque são experiências pessoais que te fazem mais fortes, mas nem sempre vão se tornar discursos ou ensinamentos para alguém. Está lá o povo de Gibeão, acerta o detalhe, posiciona isso tudo, e vem, fingem que são de longe. Eu resumindo a história, pegam o vinho, vai lá, azeda ele para mostrar, olha, já tem vários dias, estamos andando, e chegam para Josué e fazem esta conexão ou aliança, talvez seja essa a palavra mais clara. Eles vieram a Josué em Gilgal e disseram aos homens de Israel, viemos de um país muito distante e queremos que vocês façam um acordo conosco. Os homens de Israel disseram àqueles heveus, eles de alguma forma estavam sendo ali enganados. O espírito de engano acontece, amado. E eu já quero dar um spoiler do que eu quero liberar para a sua vida agora. Cuidado com as suas conexões. Cuidado em quem você se conecta. Cuidado em quem você se coloca na sua mesa e com quem você diz que é seu amigo. Cuidado. Eles estão ali e disseram, olha, seremos servos de vocês. Josué perguntou, quem são vocês e de onde vieram? No 9 ao 11 eles responderam, viemos de um país distante. O motivo da nossa vinda é que vimos e ouvimos coisas grandiosas. Eu já escutei aqui, a pastora Helena falou sobre isso. O que tem de demônios evangelistas por aí é assustador. Vocês, é homem de Deus, é mulher de Deus. E essa vaidade é um problema sério, porque homens não suportam ser elogiados. Às vezes um elogio pode te derrubar. Temos que ser maduros e coração blindado para que um elogio que fala, olha, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é usado por Deus, e isso seja para você como base para permanecer naquele lugar de humildade. Porque quando você se humilha, Deus te exalta. Mas quando você se exalta, o abatimento é certo, irmão. Fizeram então essa conexão e foram junto com eles. Mas depois de 3 dias chegou a verdade.
O pastor Paulo André, ele joga muito nisso. Eu acho muito legal que ele fala, pastor Paulo, ele fala, joga na verdade, irmão. Vem com a verdade. Vem com a verdade, fala aí, o que está acontecendo? Chega na verdade. Chega, vamos conversar na verdade. E o crente deveria ter essa postura. Vamos ouvir agora o irmão. Aí a igreja, chega na verdade, irmão. Vamos à verdade, irmão. Mas a verdade tem nos confrontado, pastor Flávio. Porque quando nós falamos, eu quero ouvir alguém falando a verdade, quando alguém fala, conserta, posiciona, arrepende-se, levanta-te. Postura, a gente não quer ouvir. Às vezes falamos, mas são os bordões de pregadores. Porque nós queremos para que as pessoas recebam. Mas quando é para botar em prática em nós, aí o pau quebra, irmão. Vamos jogar na verdade? Vamos chegar na verdade hoje aí? Na Bíblia, portas representam acesso, entrada e autoridade no mundo espiritual. Deus falou comigo sobre isso hoje. Dentre tantas coisas que Deus tem falado, e houve um período da minha vida que Deus falava comigo todos os dias. E agora, pastor, não fala todos os dias, amado. Mas eu estou sensível, eu vou atrás. Deus, eu preciso. Quero te ouvir. E hoje Ele se apresentou para a minha vida. E tem me usado mais uma vez para ser voz dEle para a sua vida nessa manhã. Em algumas portas são abertas por alianças feitas com Deus ou pela sua aprovação. E outras por alianças erradas e na direção contrária, a reprovação é certa. Eu louvo a Deus, eu estou no altar onde tudo começou. Um dia eu passei aqui e sonhei, Deus, deixa a gente realizar sonhos assim. Ou então traz a gente para ver isso aqui de pertinho. E hoje aprove o Senhor que numa conexão espiritual eu fosse o primeiro orador dessa manhã. Como assim, pastor? O senhor veio aprender sobre libertação, está ensinando sobre libertação? Sim, irmão. Conhecimento da palavra é fundamental. Porque a gente vem num congresso como esse e eu aprendi. Conferência é conferir. Alguém vai citar a Bíblia e você está ali anotando tudo, guardando tudo, porque você vai ter que meditar de dia e de noite. Foi a ordem que Deus deu para Josué. Mas era um homem de guerra. Fez a conexão sem orar. E nessa conexão sem orar, e fazemos, quantas conexões, quantos negócios, quantas situações, quantas decisões fazemos sem uma vida de oração. Lucas é muito forte quando nós fazemos do nosso dia um dia do automático. Mas eu quero falar de uma primeira porta. Porta de aliança. Porta de aliança, porta de aliança. Os gibeonitas, com astúcia, enganaram Josué. E a história é muito forte, porque eles enganaram Josué. A lição sobre isso é que toda aliança abre um portal espiritual, seja para bênção ou seja para maldição. Maldição, pastor, sim. Perseguição espiritual ruim, algo que foi dito no lugar errado. E a gente precisa parar com mimimi, porque a igreja tirou isso do nosso discurso, das nossas mensagens. Não tem maldição, isso não tem. Tá cheio de gente falando que não tem. Eu não sei como é que está na sua família, irmão, mas na minha precisa de bênção. Tá cheio de família com problema. Os casamentos todos arrebentados, um tanto de gente separando, um tanto de gente envolvida no vício, um tanto de maldição. Tudo que Deus tem falado nesse altar nos últimos dias, na minha história de família tem. Talvez na minha casa não, mas no meio da minha parentela tem. E ainda que não tivesse, porque de repente você é um privilegiado na sua casa, está tudo tranquilo, ajuda o irmãozinho do lado, porque tem alguém aqui que tem pessoas que precisam ser alcançadas na família, amém? A gente precisa ter um pouco mais. E empatia é muito louco, porque quando falamos de empatia, achamos que empatia é se colocar no lugar de alguém. Deus falou comigo nos últimos dias, não é. Porque empatia não é se colocar no lugar de alguém. Porque se eu entro no lugar de alguém, com a mente que eu tenho, eu continuo pensando do meu jeito, e vou resolver do meu jeito, e não vou entender o que a pessoa passa. É tentar se colocar no lugar da pessoa e tentar pensar igual ela pensa. Então é muito mais profundo do que só se colocar nesse lugar. Tá ali, a gente pode julgar um Josué, que chega e vê um povo vindo de longe e o coração dói, porque tem hora que o coração trai mesmo. Mas muitas áreas de prisão espiritual vêm de alianças erradas,
Ele fez uma conexão, e a conexão dele talvez não seja ruim, mas ele não orou. Deus entra com misericórdia, mas ele não orou. Crava isso para a sua vida. Princípio de libertação: arrependimento, confissão. Quando você entende o que Deus está falando, você se posiciona, se arrepende, confessa, e tudo vai dar certo. Quebrar alianças é muito sério. Para conectar, talvez muito mais simples. Você chega e para separar, e para não dar certo mais, Deus vai falar em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 ao 18: jamais vos coloquei em julgo desigual. É Deus falando aí, a escolha foi sua, a decisão foi sua. Julgo desigual com o descrente, pois o que há em comum entre justiça e injustiça? Que comunhão pode ter luz com trevas? Que parceria pode ser estabelecida entre crente e incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Os textos vão vindo de alguma forma, e na conferência a gente vai, opa, peraí, está fazendo efeito, vai funcionar, porque quando aplicamos a palavra, amado, ela faz o que tem que ser feito. Não é sobre técnicas, não é sobre os movimentos que fazemos. Se eles não forem voluntários, se eles não forem legítimos, certamente vão se perecer. Mas quando você aprende a verdade vai te libertando e vai te confrontando a essa limpeza, porque Deus já está nos limpando pela palavra que nos tem pregado nos últimos dias. Segunda porta, eu já quero antecipar para essa segunda porta, e o nome dela é quebra da aliança. Foi feita uma aliança, e os homens que com ele estavam, também de guerra, viram aquelas pessoas chegando todas sujas, e eles não conheciam isso. Não, pastor, não. Era um povo que a sandália crescia com os pés, que a roupa crescia com o corpo, e Deus estava cuidando deles e abençoando. Mas agora chega um povo rasgado, sujo, maltrapilho, e de repente chega, como diz o bom mineiro, todo vacaiado. E está ali agora um Josué que o coração queima, e a gente tem a mania de, opa, chegou, vamos ajudar. Cuidado, irmão. Vou dar um conselho para você: cuidado para não entrar cuidando de gente que Deus está tratando. Conexão errada é isso. Ah, mas o irmão tem que ajudar o irmão. Pega o dinheiro da sua casa, dos seus filhos, da bênção que é sua, e conecta em alguém que é infiel. Pega o dinheiro da sua vida e põe. Eu assumindo o pastoreio novo, chego numa igreja, pastores, e cheio de presbítero ali, 2 ficaram comigo. Novo, pastor novo, chegou, assumiu uma igrejinha pequena, mas tinha obreiros. E o meu pastor presidente falou: olha, tá aqui, ó, tem 5 presbíteros aqui. Eles não sabem, falou baixinho comigo: quando eu te der posse aqui, você vai ter 5 inimigos. Eu falei: misericórdia. Ele falou: sério? Todo mundo quer esse lugar que Deus está dando para você. Cuidado quando você faz conexão com lugares que Deus deu para você, e você insiste em trazer às vezes o Ló para perto de onde Deus falou: sai, vai, avança. Tá lá. Chega no final do mês, eu vi um dinheiro sobrando no caixa da igreja, novo na igreja. Fiz uma compra para o irmão que estava desempregado, para o outro também, separei no porta-mala, levo na casa do primeiro. Quando eu chego e entrego, o irmão chegou a falar em mistério, porque recebeu a cesta, o alimento, a carne, chegou lá. Fui no outro, a mesma coisa, fiz médio. Falei: os 2 que ficaram comigo são meus amigos, comprei eles. Conexão errada, mano. Chega no final do mês, na hora de pagar o aluguel, falta o dinheiro, não tinha dinheiro, o cartão não funcionou, nada dava certo. Primeiro aluguel da igreja, primeiro aluguel como pastor, não tinha de onde tirar. Falei: Deus, o que eu vou fazer? Fui abrir a carteira para pegar o cartão, para ver se conseguia algum saldo. Eu olho lá a notinha da compra, o valor que faltava era exatamente o valor que eu empreguei em gente que Deus estava tratando, irmão. Cuidado, porque se Deus tem abençoado você, leva a pessoa para o conhecimento da verdade, joga na verdade, vem na verdade. Senta aqui, irmão, chama na verdade. Essa é a expressão. Nessa porta de quebra de aliança,
ela se passa alguns anos, 400 anos. E a Bíblia fala que a iniquidade é visitada dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. A pastora Tânia falou sobre isso com muita propriedade. Essa segunda história, ela está em 2 Samuel 21, do 1 ao 7, que durante o reinado de Davi, houve um período de fome. Nesse período de fome, foi muito pesado. Mas para ele não, e quando eu falo sobre isso, os assuntos vêm, eu vou conversando, a ótica de um não é a ótica do outro. A minha crítica pessoal, a minha pastora, minha amiga, minha esposa, ela virou para mim e falou: olha, eu acho que você pega muito pesado com Davi quando você conta essa história. Eu falei: porque ele demorou 3 anos para orar? Não, mas é porque ia acontecer. Não, não é sobre o que ia acontecer, é sobre um líder que demora 3 anos para orar. Ah, mas houve fome no povo, irmão. A despensa dele estava cheia. Então ele não se preocupou, só começou a preocupar quando ele falou: ei, busca lá para mim uva, tâmara. E começou a pedir algumas frutas exóticas. Então alguém falou: não tem mais, o fornecedor parou e acabou tudo, não tem mais. Aí ele: peraí, ué, vai buscar na outra cidade, não tem também. Porque Deus, quando trabalha, quando Deus fecha a porta, grava isso no seu coração, quando Deus fecha a porta, ninguém abre, irmão. Deus tinha que levar Davi a um lugar. Tinha uma aliança que foi feita e tinha uma aliança quebrada, e agora era a hora do boleto chegar. E quando o boleto chega, tem que pagar, alguém tem que fazer. A nossa geração é essa geração que tem que pagar, porque o entendimento chegou para nós e nós estamos vivos nessa casa, amém? Quando Deus começa a ensinar, e Deus está ensinando, é porque Ele vai requerer de nós. Quanto mais é dado, mais será cobrado. A nossa geração tem que se posicionar e entender os princípios do que está escrito. Somos sacerdócio vivo, nação eleita, povo adquirido por Deus. E essa igreja posiciona como sacerdócio vivo para esse lugar. Nessa história, 3 anos consecutivos de fome. Então Davi buscou o conselho de Deus, que lhe disse, quando ele orou, Deus respondeu. Mas demorou 3 anos. Deus sempre falou com Davi, e nós vamos ver na história que Deus o trata como alguém segundo o seu coração. Mas ainda assim, no automático a gente vai vivendo, fazendo gestões, negócios. Cuidado com as conexões que se fazem sem orar. A fome veio por causa da atitude de Saul e da sua família sanguinária. O próprio Deus responde: a fome é por causa de Saul. Mas o rei agora é Davi, e a gente começa a entender um pouquinho sobre herança espiritual. Assuntos que saíram dos nossos discursos: paternidade, maternidade, herança, identidade, feridas emocionais. E quando alguém fala sobre isso, deveríamos estar falando sobre isso o tempo todo, porque está escrito. Mas quando não tem conhecimento, e o povo é destruído por falta de entendimento, isso tem nos impactado nos últimos dias, porque a maior dificuldade não é a igreja do século 21 sair para fazer evangelismo ou fazer discipulados. É ter que fazer uma reciclagem com crente que já era para estar voando. Fazer uma reciclagem com crente que já era para estar marchando. Ensinando libertação com quem que já era para estar libertando pessoas. Onde nós nos assustamos com coisas simples que deveriam ser normais no nosso meio. Mas hoje Deus está nos levando a esse lugar. Nessa segunda porta o ensinamento veio. Deus, por que está com fome o povo? Por que acabou a comida? O que está acontecendo? Porque na hora que acaba a comida o pau quebra, irmão. Mas Deus jogou na verdade. E a verdade veio, pastor Adelson. E essa verdade veio: ei, está acontecendo isso por causa disso, disso e disso. Não é o que ele quis dizer, é o que ele disse. A família de Saul, sanguinária, o que ele fez, ele quebrou uma conexão. Vamos lá. Então o rei Davi convocou os gibeonitas e falou com eles. Entendeu na hora. Traz eles para perto. Ora, os gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas remanescentes dos amorreus. E os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles.
Todavia Saul, o rei Saul, no seu zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. Tem gente que às vezes, por falta de oração, no primeiro, alguém faz uma conexão sem orar. E agora tem alguém que quebra essa aliança e essa conexão também sem orar. Esse rei, aonde reinou mais de 30 anos sem a presença de Deus. Imagina que tem pessoas que conseguem governar situações sem Deus, amado. Sem Deus nós não podemos arredar o nosso pé. Sem Deus nós não podemos nos permitir sair de um lugar onde Deus está curando. Eu tenho falado isso incansavelmente na igreja. Não se permita ir embora doente onde Deus é a própria cura. Não se permita ir embora cativo onde Deus liberta. Não se permita ir embora sem receber a tua bênção onde Deus está gerando milagre. Há uma porta aberta e Deus colocou diante de nós. O texto é sugestivo. Quando na verdade tomou alguma seta, olha para a esquerda, para a sua esquerda, minha direita. Deus colocou diante de nós uma porta e Ele fala: eu sou a porta. Eu sou a porta, e se você vier, vai estar neste caminho. E Deus está falando muito sobre isso nos últimos dias. Saul vai lá, extermina os gibeonitas e a história segue. 400 anos depois, Davi indagou, questionou, sentou com os gibeonitas e perguntou: que quereis que eu vos faça? Como poderei reparar o erro cometido? Ele sabia que tinha que resolver uma situação e entendia como funcionavam os princípios da lei. Olho por olho, dente por dente. Nós somos privilegiados por estar na graça, mas não ficou mais fácil. Cada um na dificuldade do seu tempo. Sem Jesus, nada nós podemos fazer. Ele é essa porta, e quando Ele joga para nós essa responsabilidade, Ele quer que nós venhamos a abraçar isso. Os gibeonitas responderam: não se trata de um caso de prata ou de ouro entre nós e Saul e a sua família. Não é sobre dinheiro, não é que a gente está querendo alguma coisa, porque o rei chegou já oferecendo, e acontece isso. Vocês estão tristes por quê? O que está acontecendo? Vem cá e faz a conexão. Vou mandar uma comida para vocês, vou dar um dinheiro para vocês, vou passar vamos ali, eu vou pagar um lanche. Não é sobre isso. As conexões de Deus são reais e abrem portais de bênçãos reais. Eu louvo a Deus porque nessa conexão onde estou, porque durante um período eu caminhando e Deus falando comigo o tempo todo: olha, está quebrando conexão, está quebrando princípio, está quebrando princípio, está quebrando princípio. E eu falo: Deus, mas aonde? Onde eu estou falhado? Está quebrando princípio. E quando nós chegamos na África, Deus falou claro comigo: está quebrando princípio. Você está andando sozinho. E ainda que você seja um pastor, você precisa ser pastoreado. Ainda que você está numa posição que Deus te elevou e você tem um temperamento muito forte, você precisa de alguém a quem submeter. Ah, mas eu posso acessar Deus? Todo mundo tem, irmão. Alguém que põe a mão na sua cabeça, alguém que te dá a direção, alguém que profetiza sobre a tua vida, alguém que libera sobre a tua vida uma palavra profética. E eu vim de lá com essa conexão, e essa conexão me trouxe até aqui neste momento. Mas essa conexão tentou me desencorajar muitas vezes. Ele mandava mensagem para mim: ei, é isso mesmo, não vai dar não, é melhor não, você está longe, eu estou longe, vamos não, bora não. Eu falei: eu quero isso. Não é sobre escolhas, não é sobre empatia ou simpatia. É sobre decisão. E quando você toma uma decisão, você tem que ir nela até o fim, amado. E o nosso fim é até chegar na glória, porque tem um arrebatamento às portas da igreja. Está ali alguém achando que é sobre conexões com o financeiro. Vão lá, vai dar isso e aquilo. Não é sobre dinheiro. Os gibeonitas falaram: não é sobre isso. Tampouco o assunto que se resolva para nós por meio de um homem que deva nos pagar alguma coisa. Davi replicou, e ele fala: eu vos compreendo, eu compreendo vocês. O que vocês disseram e o que vocês disserem, eu vou fazer. Então os gibeonitas, aí é o detalhe onde a Amanda me alerta todas as vezes. Então Davi, que demorou 3 anos para orar, e ele ora,
E quando ele vai aos gibeonitas e ele entende porque Deus respondeu, em vez de posicionar e dar uma direção, ele chega e fala: o que vocês falarem, eu vou fazer. E eles pediram: me dá 7 homens da casa de Saul. Aí é o que fica intrigante nessa história, porque agora teria morte. Ele estava envolvido nisso? Era o rei, ele só tinha a fome, mas o povo todo sofria. Mas dentro da casa de Saul agora teria morte. Mas ele tinha uma conexão ali com Mefibosete. Devido à aliança com Jonatas, ele poupou Mefibosete. E ele poderia chegar e falar: olha, não sendo morte, o que tem que acontecer? Vamos orar, vamos clamar, porque o Deus que respondeu é um Deus misericordioso. E ainda que esteja morto, o nosso Deus tem poder de ressuscitar. Mas agora está lá um Davi que chega e pergunta: o que vocês falarem, nós vamos fazer. Porque ele só queria resolver o problema dele. Mas entenda que ele foi poupado também pela história. Porque quando ele mata o gigante, ele recebe uma promessa de Saul e fala: olha, quem matar o gigante Golias vai estar livre de imposto e vai casar com a minha filha. Filha essa que veio estéril, e ela não gerou, porque senão no meio dos 7 tinha um filho de Davi, ou 2 ou 3, só Deus sabe. Mas agora ele está ali para resolver essa questão. 7 descendentes, para que nós os executemos eles perante Yahvé, na cidade de Gibeá de Saul, no alto monte de Deus. Nós precisamos que nos entregue 7, nós vamos enforcar os 7 de uma forma só, e a justiça está feita. Existe um vingador de sangue, amado, mas Davi demorou demais para resolver essa questão. E na diplomacia dá para se resolver, mas na lei talvez não tem como mudar. Não é sobre merecimento, é sobre filiação. Era descendência, e agora está plantado, o vingador tem acesso, está escrito em Gênesis, e ele pode vir, ele pode botar a mão. O espírito de morte está seguindo aquela história de família, aonde alguém que governa sem Deus, mas ele passou, pastor, passou, mas toda a sua geração, toda a descendência dele, não só na família, mas toda a cidade agora está com fome. O reino parou de produzir. A terra agora não produz mais, não tem mais comida, todo mundo com fome. Mas Davi ora, Deus responde, e agora começa um processo para resolver a questão. Deus revela que houve uma quebra de aliança, quebrou-se. 400 anos depois, agora é hora de resolver. A violação da palavra dada em aliança trouxe maldição para uma nação. Não é diferente, escutamos textos aqui, mensagens, testemunhos. O pastor Luiz Henrique ontem citou de alguém que estava longe amaldiçoando. Como é que está? E xingando, e brigando, e praguejando. Quando na verdade fomos chamados para abençoar. E as palavras que estão no seu coração, nos seus lábios, são palavras de bênção, palavras de cura, palavras de libertação. Promessas quebradas, juramentos violados, pactos desfeitos, abrem portas de morte e maldição. Saul matou os gibeonitas. Os que não moravam em Israel nem sabiam que era por isso. Estava lá também passando a sua fome, mas eles tinham uma dor, tinham um luto. Morreu um tanto de gente que eles amavam. Mas Davi vai perguntar: Deus, por quê? Deus fala: a fome é por causa disso. Quebrou-se uma aliança, uma conexão foi feita. Anos depois alguém desconectou isso. O Brasil passa por isso. Alianças, mas nós somos igreja, amado. Sacerdócio vivo, a gente entra na presença de Deus, e quando entra pedindo perdão. Perdão, Deus, perdão. Porque a função do sacerdote quando entrava no tabernáculo era isso. Ele tinha um propósito no peito, estava ali com a indumentária. Eu não quero adentrar esse detalhe, mas ele entrava com propósitos. E o propósito dele era pedir pela nação. Ele resolvia as suas pendências, ele não entrava com pecado, porque se entrasse com pecado morria. E dentro da presença, em movimento o tempo todo, ele tinha que estar em movimento. Libertação te leva para esse lugar, em movimento o tempo todo.
Porque em todo o tempo o inimigo pede: deixa eu botar a mão, deixa eu matar, deixa eu ferir, deixa eu destruir, e a história vai. E a gente entra na terceira porta. Terceira, pastor, terceira. Porta da morte. Os gibeonitas pediram. Davi agora posiciona e fala: certamente eu vou entregar ele a vocês. E o rei manda buscar. Não tem querer, amado. Quando o rei manda fazer, não tem o querer. E ele começa a posicionar aqueles homens enfileirados, 7 forcas. Aqueles homens eram pais de família, tinham mães. Não fala a idade precisa de todos. 5 filhos de Merabe, 2 filhos de Rispa. E é colocado eles em cima do monte para serem executados, enforcados simultaneamente. Esse texto ele vai nos levar a esse lugar de morte agora. E entenda como funciona. Teve porta de conexão, porta de quebra de aliança, e agora porta de morte. A desobediência e a injustiça dão legalidade ao inimigo para operar destruição. E ele vem para isso. Jesus fala: eu sou a porta, eu sou a porta. Mas ele posiciona e direciona: mas o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. E ele agora rouba esses meninos das suas casas, das suas vidas, e vai matá-los, e vai destruir a esperança dessas famílias que ali estavam representadas. Romanos 6, 23 diz que porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, e por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Salário está ali, o inimigo de alguma forma tramando, projetando, arquitetando, vencendo alguns anos, falando: agora acabou, não tem mais. A casa de Saul está exterminada. No mundo espiritual, certas portas dão acesso direto ao espírito de morte, gerando mortes, feridas físicas, emocionais, espiritual e ministerial. Entenda, eu falei sobre portas, e eu quero que você entenda: nem todas as mortes serão físicas. Não, pastor, não, na graça é diferente. Mas o que tem de gente morto emocionalmente, o que tem de gente morto espiritualmente, o que tem de gente morto ministerialmente, é assustador no nosso meio. Mas nós vivemos uma igreja inclusiva. A gente consegue suportar os mornos. Nós conseguimos suportar os fracos. E a Bíblia fala que é para suportá-los em amor. Mas nós não deveríamos aceitar os que estão morrendo espiritualmente. Porque aqui é lugar de vida, e vida é abundância. Do altar tem que jorrar vida. E entender sobre isso talvez seja um complexo da história, porque nós caminhamos para a 4ª e última porta, que é a porta da vida. No texto de 2 Samuel 21, 10, fala que eles estavam enforcados, mas levanta-se alguém posicionado, alguém com dedicação a se posicionar. Então Rispa, que o significado é pedra quente ou pedra brilhante, grava isso, filha de Aiá, ela tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma pedra, desde o princípio da ceifa até que sobre ela ou sobre os corpos caísse água do céu, até que chovesse. Segundo os estudos, vai dizer que são 6 meses, amado, aproximadamente. 6 meses ela está ali esperando, e não deixou que as aves do céu se aproximassem dos filhos, e nem que os animais do campo, as feras, viessem de noite. Mas existe um processo. Rispa ficou vigiando os corpos. Entenda qual é a função da igreja, e libertação não é só sobre você, amado.
é sobre você aprender algo para cuidar de outros. O processo e o projeto dessa conferência não é sobre você sair daqui impactado, aleluiado com os dias e as mensagens, é sobre você mudar. Porque no próximo ano você vai trazer mais pessoas e mais pessoas, e onde nós pisamos é mais pessoas, para que aprendam. É sobre filhos sendo libertos, para ajudar filhos a serem libertos. E não se contentar com as mortes que acontecem, porque o inimigo trama todos os dias para botar a mão dentro da nossa casa, e enforcar, e matar, e expor a nossa vergonha publicamente. Mas hoje tem uma igreja me ouvindo aqui. Entenda que ela tem uma postura de intercessão e perseverança. O pano de silício é um pano grosso, grosseiro, para alta temperatura. Ela pega aquilo ali e põe sobre a pedra. O mesmo pano ia ser usado para algumas funções. Ela está em cima de uma pedra. Não é um lugar confortável. E às vezes nós ficamos ouvindo mensagens que nos deixam em lugares confortáveis. Mas nessa manhã eu vim aqui te falar: ei, sai dessa zona de conforto. Está cheio de gente morrendo perto de nós, que ainda não entendeu o princípio do que Deus quer. Ele quer gerar vida. Ele fala: eu sou a porta, vem em mim, passa comigo, anda comigo. Ela tinha o pano na mão, que durante o dia ela não deixava as aves pousarem sobre o corpo, mas à noite ela também não deixava as feras chegarem. Então para a noite o pano não resolveria. Para a noite ela tinha que ter fogo. De dia tinha pano, pastor, mas de noite tinha que ter fogo. E vivemos uma geração de crente que vai se acomodando a não ter fogo. Deus está nos chamando a uma responsabilidade. Que crente é você? Seja você. Eu escutei hoje uma palavra de um apóstolo. Eu caminhando, ele falou: ei, seja você, e você já é suficiente. Seja você, e você já é suficiente. É assim que Deus nos chamou para ser. Cada um na qualidade que foi escolhido. Saiba com moderação. A graça foi liberada a nós. Mas não saiba mais do que lhe convém, mas vai desejando querer mais. E a cada dia Deus te leva a um nível maior. Está lá uma pedra quente. Tem alguém aqui que é pedra preciosa? Uma pedra quente que se posicionou para isso. 7 mortos. 2 eram filhos, 5 sobrinhos. Mas ela estava lá, já sem dignidade nenhuma. Era uma concubina, que agora não tem mais o marido. E agora os filhos também são levados para serem enforcados. E esse processo de dor, ela está lá. Ela só tinha um pedaço de pano. Só um pedaço. Em João 10, 9, Jesus declarou: eu sou a porta. Eu sou a porta. Ele é essa porta que desfaz as obras do diabo. Em 1 João 3, 8, que quebra todas as maldições. Permanecer em Cristo é permanecer na vida. Não é sobre uma história, é sobre uma mensagem e uma revelação. Porque às vezes focamos nas histórias, mas Deus está dando para nós um tema. E o tema é portas abertas. Feche as portas, principalmente das conexões erradas. Vai lá e encerra o ciclo, irmão. Vai lá e pede perdão. Perdão, pastor. Perdão, amigo. Perdão, amiga. Falhei. Me abençoe, eu preciso caminhar. Ah, eu vi, eu vou, não, ei. Vamos fechar ciclo. Vamos caminhar do jeito que Deus quer. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Tem um Deus aqui nessa manhã. Colossenses 2, 14 e 15 fala: e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos, autoridades, principados, potestades. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz do Calvário.
Todas as pessoas têm portas abertas. E é isso que Deus colocou no coração do nosso pastor. O detalhe é portas abertas no mundo espiritual. Uns acessam para a bênção, outros para a maldição. Algumas precisam ser fechadas e outras precisam ser abertas. Eu falei de 4 portas e agora eu começo a identificar algumas situações. Portas abertas indevidamente. Se na sua história tem, é hoje que Deus vai fechar isso aqui. Confessar e arrepender-se das alianças erradas e das quebras e dos momentos onde você simplesmente foi sem fechar um ciclo. Que isso seja mudado hoje em nome de Jesus. Cancelar legalidades do inimigo pelo sangue de Jesus é importante demais. Tem uma mentira implantada, tem uma verdade que não foi dita, mas hoje Deus vem e está nos ensinando a andar na verdade, chegar nessa verdade e entrar por essa porta da vida que é Jesus de Nazaré. Está lá uma rispa e o processo é doloroso demais. O processo de putrificação. Ontem o pastor falou e eu acho que não requer muitos detalhes, mas ela viu todos os estágios. Ela viu o enrijecimento. Ela viu os filhos arroxeando. Ela viu os vermes. Ela viu o inchaço. Isso é terrível, pastor. Mas é assim que Deus vê os mortos. E dentro da igreja tem mortos que precisam ser trago a vida de novo. Mas tem jeito, pastor? Tem na lei não, irmão, mas na graça tem. Está lá uma rispa posicionada. Eu queria que você ficasse de pé, porque nós vamos entender o que Deus está falando conosco de uma forma muito linda aqui. Lê-se uma história, explica-se uma história, aplica-se uma história. E quando aplica-se essa história, eu quero que você entenda alguns princípios muito fortes no mundo espiritual. Quando se trata de herança, as portas que você não fechar, os seus filhos vão herdar. Mas são assuntos que não são mais comentados entre nós. Por isso Deus abre conferências como essa. A gente precisa posicionar no mundo espiritual. Vivemos dias onde nós não nos posicionamos. Quando nós cantamos, te louvarei, não importa a circunstância, tinha lá uma rispa em aflição. Essa é a expressão. Uma rispa triste, uma pedra quente, que agora talvez não esteja tão caliente, mas ela tinha um pano de saco na mão. E as aves vinham e ela falava: não, eu louvarei, não importa a circunstância. Aí alguém fala: pastor, mas ela tinha fogo. Ei, eu quero te lembrar sobre isso. Você tem que ter fogo, amado. A ordem de Deus para esse sacerdócio vivo é que a chama não pode se apagar. A chama tem que arder continuamente sobre o altar. E a gente tem que estar em movimento. Olha Deus trabalhando aí, ó. Seja curada. Aí o Espírito movimenta a gente. Como, pastor? Você sentiu? É com você que Deus falou nessa manhã. Ouve a voz do Espírito. Sai dessa aflição e vem aonde a água mexe. Ela esperou 6 meses. 6 meses. Ela viu todos os estágios. Esqueletou. Não tinha mais nada, pastor. E Deus queria mostrar, tinha uma aflição ali, mas tinha alguém chotando as aves do céu. De repente é hoje que Deus está mostrando você sobre a história da tua vida. Está lá os filhos mortos. Alguém fala: não presta mais, acomodou, mas é meu. Ninguém põe a mão, vai ressuscitar. Eu creio no Deus que ressuscita, Ele é a porta. Botou a tatuagem, brinco. E
E a igreja de hoje não é chotar pessoas, não, é chotar as aves de rapina. Porque aonde tiver cadáver tem abutre. E às vezes nós estamos vivendo no meio de abutres. Mas hoje Deus está ensinando, tem fogo aí? E como é que tem fogo e a gente fica esperando alguém falar para falar em mistério, pastor? Porque quando tem fogo é voluntário. O fogo está onde? Tem fogo aí? Tem fogo aí? Cadê os batizados? Cadê os cheios do Espírito Santo? Cadê os posicionados? Não importa. Davi estava lá. A mulher era estéril, não tinha filho dele na forca. Tem rei que não se incomoda com quem está lá, porque às vezes o que está lá não é dele. Mas a igreja tem que incomodar, todo mundo é nosso, Deus falou. Tem que ir por todo mundo. Tem que pregar o evangelho a toda criatura, toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê é condenado. A libertação começa quando eu começo a entender. Sayab, eu tenho fogo. Eu tenho fogo. Fogo. Eu te espero um minutinho aqui na frente, se você quiser oração específica sobre essas portas de alianças, de conexões, de morte. Porque tem que parar o vingador. Ele tem acesso. E não é por merecimento, eu sou crente, não, é filiação. A iniquidade está vendo na sua família. Mas tem uma igreja rispa hoje. Tem uma igreja rispa hoje. Ela está aqui comigo? Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. Atraído pela tua presença, não me vejo. Atraído pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória. Amados, escute. Em 2 Pedro, no capítulo 1, segunda epístola de Pedro, no verso 19 diz: não tínhamos, escute isso, nenhuma dúvida do que vimos e ouvimos, nenhuma dúvida. A glória de Deus, a voz de Deus, a palavra profética, escute, foi confirmada para nós. Vocês farão muito bem se não se esquecerem disso. É a única luz que vocês vão ver e vão ter em tempo de escuridão, enquanto esperam o raiar do dia e o surgimento da resplandecente estrela da manhã no coração. O ponto principal a ser lembrado é que nenhuma profecia das Escrituras é assunto de opinião particular.
Por quê? Porque não é algo produzido no coração humano. A profecia resulta da ação do Espírito Santo. Deus está fazendo, que impulsionou homens e mulheres a proclamar a palavra de Deus, a proclamar essa palavra. A palavra profética está liberada hoje aqui, ó. Você é uma bênção, está curado. Tu levantou e que piasti antobes, tu rebababá, se a pia que amantou, tu chebabás. Olha Deus trabalhando aí, ó. Cura, Deus. Quando quebra o principado da morte, quando essa porta fecha, não tem o que fazer. É só crer, é só crer. Exota os bichos. Demônio aqui não, vera aqui não, é meu. Aqui não, aqui não, hoje não. Tem uma igreja viva, hoje não.